Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, Rei, na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que assistirá na terra para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a sua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estudo o reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Está no volume 3, trecho de 18 ao 24. Luísa Picarreta, o trecho 18. 21 de dezembro de 1899. Luísa fala da virgindade e da pureza. Depois de um longo silêncio, esta manhã, o meu amável Jesus, interrompendo-o, disse-me: eu sou o receptáculo das almas puras. E nessas suas palavras tive uma luz intelectual que me fazia compreender muitas coisas sobre a pureza, mas um pouco ou nada sei pôr em palavras do que ouço no intelecto. Mas a honorável senhora Obediência quer que escreva alguma coisa, mesmo desatinando, e para agradá-la direi meus desatinos sobre a pureza. Parecia-me que a pureza era a gema mais nobre que a alma poderia possuir. A alma que possui a pureza está investida de cândida luz, de modo que Deus bendito, olhando-a, encontra sua mesma imagem, sente-se atraído a amá-la tanto que chega a apaixonar-se dela, e é tomando por tanto amor que lhe dá por cidade seu puríssimo coração. Tamanho que atrai a Jesus, né? A pureza do nosso coração. Porque só o que é puro e puro entra em Deus. Nada entra manchado naquele seio puríssimo. Só o que é puro entra em Deus. Pensa, né? A alma que possui a pureza conserva em si seu primeiro esplendor que Deus lhe deu ao criá-lo. Está esplendorosa. Nada há nela desfigurado, sem nobreza, senão que como rainha que inspira as núpcias do Rei Celestial. Conserva sua nobreza até que
esta nobre flor seja transplantada nos jardins celestiais. O que nós devemos desejar no nosso coração, né? Viver essa pureza para agradar a Deus. Ó, como esta flor virginal é perfumada com aroma especial. Eleva-se sempre sobre todas as outras flores e mesmo sobre os mesmos anjos, e que está acima, né, até mesmo sobre os anjos. Como se destaca com variadas belezas, assim todas são tomadas por estima e amor, e livremente todos lhe dão o passo até fazê-la chegar ao esposo divino, de modo que o primeiro passo em torno de nosso Senhor é destas nobres flores. Então, nosso Senhor se deleita grandemente em passear no meio desses lírios que perfumam a terra e o céu. Os coração puro, né? A pureza que vai perfumar o céu e a terra. E muito mais se alegra em estar circundado por esses lírios, porque sendo ele o primeiro nobre lírio e o modelo, é o exemplar de todas as demais. Oh, como é bonito ver uma alma virgem. Seu coração não emite outro alento que de pureza e de candura, nem sequer tem a sombra de outro amor que não seja Deus. Também seu corpo exala cheiro de pureza, tudo é puro nela. Puro nos passos, puro no agir, no falar, no olhar, também no mover-se, e assim que ao só vê-la se sente a fragrância e se descobre uma alma virgem de verdade. Que carisma, que obrigado, que recíproco amor, né? Que estratagemas amorosa entre esta alma e o esposo de Jesus. E o esposo Jesus. Só quem a sente pode dizer alguma coisa, porque nem sequer se pode narrar tudo, e eu não me sinto em dever de falar sobre isso, por isso faço silêncio e passo adiante. Ela não se sentiu digna, né, a Luísa, de falar dessa pureza. Ela não se sentiu pura, que assim, né, tanto só Deus pode ver essa pureza, né. Trecho 19, 22 de dezembro de 1899. Como Deus nos atrai a amá-lo em 3 modos, e como em 3 modos se manifesta a alma. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Depois de muito esperar e continuar esperando, apenas quase como um raio que foge se deixou ver várias vezes, mas me parecia mais uma luz que a Jesus. E nesta luz, uma voz que dizia a primeira vez que veio: e eu te atraio a me amar em 3 modos. Que Jesus fala para ela que atrai a pessoa a amá-lo ele de 3 modos: a força de benefício, a força de atrações e a força de persuasões. Esses são os três modos em que Jesus atrai a alma, né, para ele. Quem pode dizer quantas coisas compreendia nessas 3 palavras? Parecia-me que Jesus, bendito, para atrair-se meu amor e também o das outras criaturas, faz chover benefícios em nosso favor, e vendo que essa chuva de benefícios não chega ao ponto de ganhar nosso amor, chega a fazer-se atrativo. Então, se ele não atrai com esses 3 modos, ele vai se fazer atrativo para atrair essa alma, né? Se fazer atrativo. E qual é
Qual é essas atrações, essa atração, né, que ele vai criar? São as suas dores sofridas, então só com as dores dele, se nós não somos atraídos pelos benefícios e a força de atrações e persuasões, ele vem nos atrair com suas dores, sofrida por nosso amor, até morrer jorrando sangue sobre uma cruz. Se nós não somos atraídos pelo seu sangue, nada mais vai nos atrair a Jesus, hein? Onde se tornou tão atraente que apaixonou por si os seus próprios carrascos e seus mais ferozes inimigos. Até nisso, para nos atrair principalmente e tornar mais forte e estável o nosso amor, deixou-nos a luz dos seus santíssimos exemplos, unidos à sua celeste doutrina, e que como luz nos purifica as trevas, né? Como luz purifica as trevas desta vida e nos conduz à eterna salvação. A segunda vez que veio, me disse: eu me manifesto à alma em 3 modos diferentes, com a potência, com a notícia e com o amor. Outros 3 modos, né? Com esses outros 3 modos que ele tem para nos atrair a ele. Com a potência, a notícia e o amor. A potência é o Pai, a notícia é o Verbo, o amor é o Espírito Santo. Então, Deus cria todos os seus meios, né? Jesus, para nos atrairmos a Ele, para nos unirmos a Ele. Oh, quantas outras coisas compreendia. Nós temos que ter essa compreensão de o seu chamado. Mas muito escasso é o que sei manifestar, né? Então, a gente tem a dificuldade de manifestar com as palavras, né? Parecia-me que com o poder se manifesta Deus, a alma, em tudo, com o poder, né? A potência, em tudo, manifesta a alma em tudo o criado, desde o primeiro ao último ser, é manifestada a onipotência de Deus. Deus se manifestou a todas as criaturas, todas as criação, né? O céu, as estrelas e todos os outros seres nos falam, embora em linguagem muda. A criação, as criaturas, se manifesta Deus, entende Deus, mas tem a sua linguagem muda, mas Deus o entende, né? E em um ente supremo, então, linguagem muda, de um ente supremo, de um ser incriado, de sua onipotência, porque o homem mais instruído, com toda a sua ciência, não pode chegar a criar o mais vil mosquito. Então, o homem não tem poder para nada, né? De criar nada, só Deus. E isso nos diz que deve haver um ser incriado potentíssimo que cria tudo e dá vida e substância a todos os seres. Então é Deus, né? Só Ele tem esse poder de criar. Ele é o poder incriado que é potentíssimo, que dá vida e sustenta todos os seres, né? Dá substância a todos os seres. Ó, como todo o universo a claras notas e com caracteres indeléveis nos fala de Deus e de sua onipotência. Então, quem não vê é cego voluntário. Então, quem não vê, não entende, não compreende essa característica de Deus, do que Deus nos fala, né? E ele não vê, é porque ele é cego voluntário. O homem, então, é um homem cego voluntário, essa pessoa, né? Com a notícia, parecia-me que Jesus, abençoado, descendo do céu, veio pessoalmente à terra para nos dar a notícia, do qual para nós é invisível. E em quantos modos ele não se manifestou, porque ele se manifestou de vários modos, né? Dando a sua notícia, trazendo a sua notícia pessoalmente à terra. Acredito que cada um
por si mesmo compreenderá todo o resto. Por isso não me alongo mais. O trecho 20, 25 de dezembro de 1899. Jesus quer de Luísa contínua atitude de sacrifício. De cada um de nós ele pede isso, né? O contínuo atitude de nos sacrificar, de nos dispor, né, para com ele, para compreender e amá-lo, né? Depois de ter passado alguns dias quase de privação total do meu sumo e único bem, acompanhado por uma dureza de coração, sem poder nem sequer chorar minha grande perda, ainda que oferecia a Deus também aquela dureza, dizendo-lhe: Senhor, aceita-a como sacrifício, quer dizer, aceita minha dureza de coração como sacrifício. Só tu podes amaciar esse coração tão duro. E é só Deus mesmo pode amaciar o nosso coração, a dureza, né, do nosso coração, a cegueira do nosso coração. Finalmente, depois de um longo pesar, veio minha amada mamãe, rainha, trazendo em seu colo o celestial menino envolto em uma fralda. Todo trêmulo, me deu entre meus braços, dizendo: Minha filha, aquece-o com os teus afetos, aquece-o com teus afetos, porque meu filho nasceu em extrema pobreza, em total abandono dos homens e em suma mortificação. Oh, como era agradável com sua celestial beleza! Eu tomei entre meus braços, abracei-o e apertei-o para o aquecer, porque estava quase entorpecido pelo frio, não tendo outra coisa que o cobrisse que uma só fralda. A tamanha pobreza de Jesus, né? Não tinha nem roupa para se cobrir. Depois de o ter aquecido por quanto pude, meu terno menino, entreabrindo os seus lábios púrpuro, disse-me: Promete-me tu ser sempre vítima por amor meu, como eu sou por amor teu? E eu, sim, querido, eu prometo. E ele, não estou contente só que com as palavras, quero um juramento também, uma assinatura com o teu sangue. E eu, se quer a obediência, o farei. Ele parecia todo contente e acrescentou: Meu coração, desde que nasci, o tive sempre oferecido em sacrifício para glorificar ao Pai, para a conversão dos pecadores e pelas pessoas que me rodeavam e que mais me foram fiéis companheiros em minhas penas. Assim quero que seu coração esteja em contínua atitude, oferecendo em espírito de sacrifício por esses três fins, né? Pelos três fins de agradar Jesus, estar com Ele, de aquecer Ele, de dar amor a Ele, né? De estar junto, né? De dar junto com Ele, unido a Ele. Enquanto dizia isso, a rainha mãe queria o menino para alimentá-lo com seu leite docíssimo. Eu o devolvi a ela, puxou seu peito para colocá-lo na boca do divino menino. E eu, astuta, querendo fazer uma piada, coloquei minha boca para chupar. Tirei poucas gotas e no momento de fazer isso, desapareceram, deixando-me contente e descontente. Ela foi atrevida, né? Então fez com ele, desapareceu. Seja tudo para a glória de Deus e para a confusão desta miserável pecadora.
Os atos, às vezes, faz com que Jesus esconda, né, os nossos atos. Trecho 21, 27 de dezembro de 1889. A caridade deve ser como um manto que deve cobrir as ações. Então, quem deve cobrir nossos atos, nossas ações é a caridade. Jesus continua a fazer-se parecer como sombra, como um raio. Enquanto me encontrava num mar de amargura pela sua ausência, num instante fez-se ver, me dizendo: a caridade deve ser como um manto que deve cobrir todas as tuas ações, de modo que tudo deve resplandecer de perfeita caridade. Então, tudo que a gente for fazer deve estar na perfeita caridade, com a perfeita caridade, perfeito amor, né? O que significa esse desgosto quando não sofre? Se está desgostoso quando não sofre, que é tua caridade não é perfeita. Se nós não sofremos com caridade, com amor, é porque a nossa caridade não é perfeita. Porque o sofrer por amor meu, por Jesus, e não sofrer por meu amor, sem a tua vontade, tudo é o mesmo, né? Se a gente se não sofrer por amor a Jesus e por amor e pela a nossa vontade não for pelo mesmo amor de Jesus, então tudo dá no mesmo, dá a mesma imperfeição, né? Não é perfeito. E desapareceu, deixando-me mais amarga do que antes, querendo tocar uma nota muito delicada para mim e que ele mesmo me fundiu. Então, depois de ter derramado amargas lágrimas em meu estado miserável e pela ausência de meu adorável Jesus, ele voltou e me disse: com as almas justas me porto com justiça. Antes a recompenso duplamente por sua justiça. Então, com a alma justa que ama a Deus, que agrada a Jesus, ele vai se portar com ela com justiça, né, com amor, e fazendo duplamente por sua justiça, favorecendo-as com as graças, né? Por justiça ele vai dar as graças maiores e falando-lhe com palavras justas e de santidade. No entanto, eu estava tão confusa e má que não me atrevia a dizer uma só palavra. Aliás, continuava a derramar lágrimas sobre a minha miséria. E Jesus, e quanto mais perto de Jesus a gente vai chegando, a gente vai vendo, né, tamanha miséria que a gente é, né? E Jesus, querendo dar-me confiança, colocou sua mão sobre a minha cabeça para levantar, porque eu não a sustentava, e acrescentou: não temas, eu sou o escudo dos atribulados. Então, se para nos unirmos a Jesus, devemos estar nessa perfeita união com Ele, por amor a Ele, nessa perfeita caridade, não de interesse, né, de obter coisas, graças, né, bens, outras coisas, mas sim só por amor a Ele, que Ele vem nos dizer, né? Se a gente nos reconhece que a gente é uma miséria, nós somos miseráveis, que não temos, nós por nós mesmos, nós não sabemos nos sustentar, e Ele vem dizer: não temas, que Ele é o nosso escudo, né? O escudo daqueles que se sentem atribulados, né? E se reconhecendo miserável, que não é nada. Ele vem nos sustentar. E desapareceu. O trecho 22, 30 de dezembro de 1899. Efeitos da humilhação e da mortificação. Esta manhã, assim que vi o meu adorável Jesus e como a obediência me tinha minha obediência me tinha dito que rezasse por uma pessoa. Por isso, assim que Jesus veio, confiei-lhe e ele me disse-me:
Então, eu confio em Jesus. A oração, né, que ela estava fazendo. A humilhação não só deve ser aceita, mas também amá-la tanto como para mastigá-la como um alimento. Então, nós devemos a mastigar a humilhação, né? Mastigar com amor como um alimento. E como quando um alimento amargo, né? Porque a humilhação é um alimento amargo. Quanto mais se mastiga, tanto mais se sente a amargura. Assim é a humilhação. Bem mastigada faz nascer a mortificação. Então, se mastigamos com amor, né? A humilhação, vai nascer em nós a mortificação, o modo como nós devemos nos mortificar para não pecar. E esses são os dois meios, né? Potentíssimo, os dois meios potentíssimo, isto é, a humilhação e a mortificação para superar certos obstáculos, e obter as graças que são necessárias para nós. Que é necessário para nós para caminharmos, né? Em Deus, com Deus unido a Ele, e arrancar de nós todos os obstáculos, né? Que nos impedem de estar unido a Ele, é vivermos, né? E aceitarmos mastigar esse alimento da humilhação para obtermos a mortificação, para morrermos para nós mesmos. Aí vamos obter a graça necessária para morrermos para nós mesmos e vivermos com amor para Jesus. E enquanto parece daninhos à natureza humana, como o alimento amargo parece querer causar mais mal que bem, assim a humilhação e a mortificação. Mas não, quando o ferro, quer dizer, quanto mais mastigarmos, né? Mastigarmos, a natureza mastiga, né? Essa mortificação e a humilhação, a gente parece que ser uma coisa, que causa mal, parece uma coisa que vai nos causar mal, mas não. Quanto é como o ferro, e quando o ferro é mais atingido sobre a bigorna, tanto mais lança faísca de fogo e fica puro. Então, quanto mais sermos purificados pela humilhação e a mortificação, mais puro a gente vai ficar, né? Como o ferro no fogo. Assim a alma, quanto mais é humilhada e golpeada sobre a bigorna da mortificação, tanto mais lança faísca de fogo celestial e fica purgada se verdadeiramente quer caminhar a via do bem, se verdadeiramente quer caminhar a via do bem, mas se é falsa, acontece todo o contrário. Então, se não caminharmos nessa purificação, né, da bigorna, da mortificação da humilhação, então, se a gente não caminha nessa via, a gente é falso e acontece o contrário, né? Torna-se pior, a gente torna-se essa pessoa pior ainda, hein? Trecho 23, 1º de janeiro de 1900. Efeitos do conhecimento de si mesmo. Achando-me muito aflita pela privação do meu sumo e único bem, depois de muito esperar, finalmente vi sair chorando de dentro do meu coração, fazendo-me sinal com os olhos que lhe doía a ferida feita na circuncisão. E por isso chorava e que esperava de mim que lhe secasse o sangue que corria da ferida e adoçasse a dor do corte. Eu era toda compaixão e confusão ao mesmo tempo, tanto que não me atrevia a fazê-lo, mas atraída pelo amor,
não sei como encontrei um trapo na mão e tratei por quanto pude limpar o sangue ao menino Jesus. Enquanto fazia isso, sentia-me toda cheia de pecado e pensava que eu era a causa dessa dor de Jesus. Imagina, né? Porque ele foi circuncidado, a dor que ele sentiu foi só a dor do nosso pecado. E ele deu a ela a reconhecer nisso, que ele estava sofrendo pela dor do pecado dela e o do nosso pecado. A dor de Jesus, né? Oh, como me dava pena, me sentia absorvida naquela amargura. E o bendito menino, compadecendo o meu miserável estado, me disse: quanto mais a alma se humilha e se conhece a si mesma, tanto mais se aproxima da verdade. E encontrando-se na verdade, procura atingir-se ao caminho das virtudes, do qual se vê muito longínqua, e se vê que se encontra nesse caminho, logo descobre o muito que lhe resta a fazer, porque as virtudes não têm termo, são infinitas, como eu sou. Então a alma, encontrando-se na verdade, procura sempre aperfeiçoar-se mais, mas jamais chegará a ver-se perfeita. Então, quanto mais a alma procura se aperfeiçoar, mais, mas nunca chegará à sua perfeição, né? Porque perfeição só é Deus. E isso lhe serve e fará com que a alma esteja continuamente trabalhando. Então, nunca devemos parar porque acho que não vamos ser perfeitos, então não vamos continuar trabalhando na nossa perfeição. Não, nós temos que trabalhar sempre, esforçando-se para mais aperfeiçoar-se, sem perder o tempo em ociosidade, não perdermos tempo, nós buscarmos a perfeição. E eu me comprazendo com esse trabalho, pouco a pouco, vou retocando-a para pintar pela minha semelhança. Pintar nela, oh meu Pai, retocando-a para pintar nela a minha semelhança. Então, Deus, pouco a pouco, Jesus vai, né, pintando em nós a sua semelhança. Eis porque quis ser circuncidado, para dar um exemplo de grandíssima humildade, que fez desconcertar, né? Oh, meu Pai. Uma grandíssima humildade que fez desconcertar os próprios anjos do céu. Então, eis, ele se fez circuncidado para dar o exemplo, né, da grande humildade dele. Então, por isso nós temos que nos humilhar sempre, buscar viver, né, essa humildade, porque a humildade desconcerta até os próprios anjos do céu. O trecho 24, 3 de janeiro de 1900. A paz. Continuo a ver-me toda cheia de miséria. E não só isso, mas também inquieta. Parece-me que todo o meu interior foi posto em arma pela perda de Jesus. Ela estava se sentindo, né, a miséria porque não estava vendo Jesus. Estava pensando entre mim, que meus grandes pecados tinham me merecido que meu adorável Jesus me tivesse deixado, e por isso não o veria mais. Oh, que morte cruel é esse pensamento para mim! É mais pensamento, mais impiedoso que qualquer morte. Não vê mais Jesus, então é igual uma morte, para ela seria uma morte, não ver Jesus. E para nós também temos que ser, se nós não temos Jesus, nós estamos mortos, né? Não ouvir mais a suavidade de sua voz, era uma morte para ela.
perder aquele do qual depende minha vida, do qual me vem tudo bem. Então, era como perder tudo. É perder tudo, se não ver. Mas no caso, ela queria era ver sensivelmente Jesus. Como poder viver sem Ele? Ah, se eu perder Jesus, para mim tudo acabou. Com esses pensamentos, sentia uma agonia de morte. Todo o meu interior transformado, porque amava Jesus. E ele, num lampejo de luz, manifestou-se a minha alma, dizendo-me: paz, paz, não queiras perturbar-te. Assim como uma flor odorosa perfuma o lugar onde se põe, assim a paz. A paz enche de Deus a alma que a possui. Então, assim como a flor perfuma o lugar onde ela está, a paz de Deus, né, perfuma também a alma. A alma perfuma o lugar em que ela está, né? Enche de paz. Ela enche de paz, a paz de Deus naquele lugar em que ela está, que ela possui, Deus, né? E com um relâmpago se foi. Ó Senhor, quão bom és com essa pecadora. E em confiança te digo também, como és impertinente, pois nada menos devo perder-te a ti, e nem sequer quero que me perturbe ou me inquiete. E se o faço, faz-me entender que eu mesma afasto-me de ti. Então, se a gente se inquieta, perde a paz de Deus, né? Que Deus mora dentro da gente. Então, aí a gente se afasta, né? A gente, com a nossa agonia, nossa inquietação, a gente, que eu mesmo nos afastamos de ti, né? Nos afasta de Deus, de Jesus. Porque com a paz me encho de Deus, ó. Com a paz me encho de Deus. E com a minha inquietação me encho de tentações diabólicas. A gente vai ter a cabeça confusa. Fica toda diabólica, os pensamentos, as tentações, né? Ó, como meu doce Jesus, quanta paciência se necessita contigo, porque qualquer coisa que me aconteça, nem sequer posso me inquietar, nem me perturbar, senão que queres que esteja em perfeita calma e paz. Então, Deus, Jesus não quer que a gente fique inquieta, né? Não tenha perturbação no nosso coração, preocupado com muitas coisas, porque nos inquietando nos afasta dele, né? E nos enche, né, dessas tentações diabólicas. Então, para termos a verdadeira paz, né, sem perturbar, é o que ele quer para nós, porque é nele que a gente encontra essa perfeita calma e paz. E a sua é na sua paz, no seu amor, né? Junto com ele, tendo essa perfeita calma. Amém, Filho de Jesus. Eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.